Enquanto o Brasil fala em salvar a Amazônia nas conferências internacionais, aqui dentro, sabe, o trator ligado por emenda parlamentar já abriu a trilha da destruição. É uma contradição brutal, né? Brutal. Nesta edição a gente vai investigar como o dinheiro público que, assim, deveria proteger a floresta se tornou combustível para o desmatamento e qual é a lógica política por trás disso tudo. Olha, parece um roteiro meio esquizofrênico mesmo, né? Exato. De um lado, o Brasil se projeta lá fora, palco global, liderança ambiental, busca recurso internacional para a Amazônia, faz aqueles discursos, né? Sim, sim. Mas aí quando a gente olha para dentro, para o nosso próprio orçamento, nossa, a conversa muda completamente. Muda. É quase como, sei lá, um bombeiro famoso por dar palestras sobre apagar incêndio, mas que em casa gasta quase todo o dinheiro em querosene e deixa só uma merreca para comprar água. Uma ótima analogia, e essa imagem fica dolorosamente clara com os números. Tem dados aí levantados pela Folha, confirmados depois pelo Climainfo, pelo jornal Opção. Eles mostram algo que, olha, deveria ser um escândalo. Que seria? Numa década inteira, menos de 1% de todo o dinheiro distribuído via emendas parlamentares foi para a área ambiental. Menos de 1%. Espera aí, menos de 1%. É difícil até de visualizar o quão pouco isso significa. E o que são exatamente essas emendas parlamentares? Só para nivelar para quem talvez não acompanha tão de perto. Boa pergunta, é importante esclarecer. De forma bem simples, assim, as emendas são recursos do orçamento federal, que deputados, senadores podem direcionar para projetos ou obras específicas, né? Muitas vezes lá nas suas bases eleitorais. Certo. É uma ferramenta importante, em tese, para atender demandas locais e tal. O problema é como ela tem sido usada, sabe? Especialmente quando o assunto é meio ambiente. Entendi. E aí vem os números que você falou. Exato. Para ter uma ideia do contraste, desde 2015, o Congresso direcionou cerca de 520 milhões em emendas para o Ministério do Meio Ambiente, o MMA. 520 milhões, parece bastante, né? Parece isoladamente. Mas isso representa só 0,17% do total de emendas pagas no período. Sabe quanto isso dá na prática? Quanto? Para cada R$ 1.000 distribuídos via emendas no Brasil, só R$ 1,70 foram para o meio ambiente. R$ 1,70 a cada 1.000. Nossa, é irrisório. Completamente irrisório. Agora compara isso com o que vem de fora. A Noruega, sozinha, colocou 1,75 bilhão no Fundo Amazônia nesse mesmo período. 1,750 bilhão? Só a Noruega? Só a Noruega. Ou seja, um único país estrangeiro investiu 3 vezes mais na Amazônia do que todas as emendas parlamentares do nosso Congresso juntas destinaram ao ministério responsável por cuidar dela. Caramba! E esse Fundo Amazônia, que a gente sempre ouve falar, ele depende basicamente desse dinheiro de fora, então? Em grande parte, sim. O fundo foi criado lá em 2009, já captou uns 4,5 bilhões de reais. Quem mais botou dinheiro foi a Noruega, mais de 76%, né? Nossa! Depois vem a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido. E a contribuição brasileira, assim, relevante, veio da Petrobras e foi só 0,4% do total. 0,4%? Não é à toa que a própria secretária executiva do MMA, a Ana Flávia Franco, admitiu que o Brasil, e aqui eu cito, ainda precisa dividir responsabilidades com outros países. O pessoal do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, resumiu bem. O orçamento público que a gente dedica a isso é pequeno demais para desafios gigantescos. Quer dizer, a gente meio que terceiriza a consciência ecológica. É isso. Pede dinheiro lá fora para cuidar do que é nosso. É uma forma dura, mas realista de colocar. E mesmo quando o Brasil decide fazer um aporte próprio, como aconteceu agora em 2025, com uma estimativa de 126 milhões para o Fundo Amazônia, que saiu no Argos Media, bom, é um gesto, né? Mas perto da escala do problema e do que vem de fora ainda parece muito tímido. Reforça essa dependência. Entendi. Ok, então o volume de dinheiro nacional para o meio ambiente via emendas é baixíssimo. Mas o problema para por aí? Ou esse pouco dinheiro ainda é mal distribuído geograficamente? Aí piora. A análise do Climainfo sobre essas emendas ambientais é reveladora.
A Amazônia Legal, que concentra a maior parte da floresta e onde o desmatamento está, assim, pegando fogo, recebeu só 2,2% desses já escassos recursos. Só 2,2% para a Amazônia? Pois é. Enquanto isso, sabe para onde foi a maior fatia? Quase 30% ficaram na região sudeste. Sudeste? Mas por quê? Qual a lógica de mandar dinheiro que deveria ser para ambiente, para uma região com desafios ambientais, claro, mas completamente diferentes dos da Amazônia, que está em crise aguda? Não faz sentido ambientalmente. Então, a lógica não é ambiental. É política, pura e simples. É a tal ecopolítica do concreto em ação, sabe? Ecopolítica do concreto? Exato. Para um parlamentar, direcionar a emenda para comprar uma máquina, fazer uma pequena obra de infraestrutura lá na sua base eleitoral, mesmo que seja no Sudeste, rende mais capital político. E mais visível, né? Potencialmente mais votos do que investir na fiscalização ou em projetos de conservação lá na Amazônia, que são ações menos palpáveis e muito distantes do eleitorado direto dele. Então a floresta vira uma espécie de moeda de troca secundária na política orçamentária. Uma forma contemporânea de colonialismo interno, como algumas fontes até colocam. É isso. Exatamente. É bem por aí. A sustentabilidade vira discurso para exportação, para inglês ver, para as conferências internacionais, enquanto aqui dentro, na hora de decidir onde o dinheiro vai, a prioridade orçamentária é outra. O concreto vence a floresta no jogo das emendas. E essa escolha tem consequência direta no chão da floresta, imagino eu. Você não tem dinheiro para proteger, mas tem para outras coisas. Onde esse outro dinheiro está indo parar? Qual o efeito prático? Aí que a história fica ainda mais perversa, eu diria. Não é só a falta de investimento na proteção que preocupa. É o investimento ativo em ferramentas que aceleram a destruição. Como assim? Programas como o Calha Norte, que nasceu com propósitos militares lá atrás, e a Codevasf, originalmente focada no desenvolvimento do Vale do São Francisco, eles se transformaram em grandes canais para distribuir maquinário pesado. Maquinário pesado? Sim. Tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras, via emendas parlamentares e muitas vezes sem nenhum critério técnico ou ambiental mais rigoroso. É só distribuir. Distribuir tratores com dinheiro público para a Amazônia? A gente está falando de quanto equipamento, mais ou menos? Tem uma ideia? Olha, os números são impressionantes e francamente assustadores. Só na Amazônia Legal, entre 2015 e 2025, foram entregues pelo menos 1.648 dessas máquinas pesadas via emendas. 1.648. Mais de 1.600 máquinas. E o custo disso? Mais de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais. Em máquinas pesadas. Na Amazônia. Espera um pouco, vamos comparar isso com aquele valor que você falou antes, que foi para proteção ambiental na mesma região? A comparação é devastadora. Esses 900 milhões de reais gastos em máquinas são 3 vezes mais do que todo o dinheiro que as emendas destinaram para proteção ambiental na própria Amazônia Legal no mesmo período. Meu Deus do céu, isso é inacreditável. Basicamente, a gente está usando dinheiro público para investir 3 vezes mais em ferramentas que podem derrubar a floresta do que em ações para protegê-la. É isso mesmo que você está dizendo? É exatamente isso que os dados mostram. E não é teoria, não é suposição. O próprio presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, fez um alerta muito direto sobre o destino desses equipamentos. Ele disse que, em muitos lugares, essas máquinas distribuídas via emendas se tornam, e aqui eu cito ele, instrumentos do crime ambiental. Instrumentos do crime ambiental. Comprados com dinheiro público. Como pode? Pois é. São usadas para abrir estradas clandestinas no meio da mata, sabe? O que facilita a invasão de terras públicas, áreas protegidas. São usadas para derrubar a floresta, para dar lugar a pastos, a plantações. São usadas na extração ilegal de madeira, no garimpo ilegal, que causa danos ambientais e sociais terríveis. Nossa! É o retrato perverso de um país onde o trator, muitas vezes financiado pelo orçamento, substitui o fiscal ambiental. E o desmatamento acaba ganhando um selo orçamentário, entende? Como as que foram publicadas pelo jornal Opção e pela plataforma Mongabay têm mostrado essa conexão direta. É quase um padrão.
onde chegam essas máquinas pesadas, via emendas, especialmente em áreas de floresta mais preservada, logo depois os índices de desmatamento disparam. E por que isso acontece tão livremente? Bom, a ausência ou a fragilidade da fiscalização é o que permite que essa ferramenta, que poderia até ter um uso legítimo em outros contextos, vire esse combustível para o desmate. Falta controle. Faz todo sentido. A máquina sozinha não desmata, mas, sem controle, ela potencializa e muito a ação de quem quer destruir. Exatamente. E a crítica que a Mongabay faz, por exemplo, não se limita só ao Congresso, ao Legislativo. Aponta também para uma certa ambiguidade do próprio Poder Executivo. Como assim? Que ao mesmo tempo em que define metas de sustentabilidade, busca acordos internacionais, continua a promover ou a permitir grandes projetos de infraestrutura, estradas, hidrelétricas, que têm um impacto ambiental gigantesco na mesma região amazônica. Ou seja, um discurso parece anular o outro na prática. É uma esquizofrenia que vai além do orçamento. Entendi. Para a gente ter a real dimensão dessa distorção orçamentária toda, qual o tamanho total desse bolo de emendas parlamentares hoje no Brasil? Só para ter uma referência. Olha, o bolo é enorme e não para de crescer. A previsão para 2025, segundo o relator do orçamento que foi ouvido pela CNN Brasil, é que o volume total de emendas passe dos 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. 50 bilhões! Uau! Diante disso, aquele menos de 1% para o meio ambiente fica ainda mais insignificante. É quase um erro de arredondamento estatístico. É uma migalha, de fato. Uma migalha. E o pessoal do Climaninfo analisa que esse crescimento explosivo das emendas nos últimos anos veio acompanhado de muita briga política, entre os poderes. E uma pressão fortíssima de lobbies, de grupos de interesse para abocanhar fatias desse dinheiro. Principalmente para quê? Obras de infraestrutura. Claro. E aí o meio ambiente fica sempre no fim da fila, quando sobra alguma coisa. Muitas vezes, essas obras inclusive avançam sobre áreas que deveriam ser protegidas. É a consolidação daquela ideia que a gente falou, a ecopolítica do concreto. Essa expressão ecopolítica do concreto, ela parece resumir bem essa lógica distorcida. O que está por trás disso na sua análise? É só uma questão de voto, de clientelismo, ou tem algo mais profundo? Eu acho que é mais profundo. Reflete um modelo onde o orçamento público, que deveria servir ao interesse coletivo, a um planejamento de longo prazo, ele acaba sendo capturado por interesses privados e por essa lógica eleitoral de curto prazo que você mencionou. E como isso se manifesta? Bom, isso fortalece o que a gente chama de clientelismo, a troca de favores políticos, usando a máquina pública, onde o recurso vai para onde rende mais apoio político e não necessariamente para onde é mais necessário segundo critérios técnicos, sociais ou ambientais. E como isso afeta a política ambiental na prática, no dia a dia? Além de drenar os recursos que já são escassos da área ambiental, essa lógica esvazia qualquer tentativa de planejamento sério e de participação social na gestão ambiental. O orçamento que poderia financiar planos de manejo, unidades de conservação, ciência e tecnologia voltadas para a bioeconomia, por exemplo, Sim. acaba sendo direcionado para o trator, para a estrada, para a obra que gera a foto e o voto rápido. É a financiarização da política em ação, onde o cálculo econômico e eleitoral imediato se sobrepõe a qualquer visão de futuro sustentável. É a vitória do concreto. Exato. O concreto, que é esse símbolo de um progresso desenvolvimentista já ultrapassado, vence a floresta, que é o símbolo da biodiversidade, do futuro climático do planeta. E vence com o nosso dinheiro público. Essa é a parte mais cruel. É uma engrenagem realmente complexa e, francamente, muito preocupante. O discurso verde que a gente exporta para o mundo parece esconder uma máquina interna que, alimentada por dinheiro público via emendas, opera na contramão, favorecendo a própria destruição que, em tese, a gente diz combater. Uma lógica que transforma a Amazônia nesse símbolo de um paradoxo e, no limite, em lucro para poucos, às custas de um patrimônio que é de todos nós. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta à nossa edição sobre
como o dinheiro público muitas vezes acaba, financiando o desmatamento lá na Amazônia. Na primeira parte, a gente viu um panorama mais geral. Agora a coisa fica mais pessoal, eu diria, mais focada numa história que parece resumir tudo isso. Vamos mergulhar fundo no caso do deputado Zezinho Barbari, lá no Acre. É aqui que a nossa exploração muda um pouco de tom, sabe? A gente sai daquela visão mais ampla dos números e tal e entra numa história bem concreta, com nome, sobrenome, lugar e consequências que afetam vidas reais, né? Vamos tentar entender como as brechas e às vezes a própria ação de algumas instituições abrem caminho para essa destruição. E o que isso significa moralmente falando? Exatamente. Olhar para um caso como o do deputado Barbari é crucial, porque nos tira da abstração, permite ver na prática mesmo como funciona essa engrenagem perversa, onde o Estado que, em tese deveria proteger a vida, o meio ambiente, acaba por vias tortas bancando a devastação. É um exemplo muito forte daquilo que alguns pensadores chamam de necropolítica ecológica. Necropolítica ecológica. É um termo pesado, hein? Forte. Você pode explicar um pouquinho melhor como ele se aplica aqui antes da gente entrar nos detalhes do caso? Só pra gente entender bem? Claro. De forma bem simples, assim. É quando a gestão de um território, sabe? As decisões sobre quem pode usar a terra, como pode usar, acabam resultando na destruição de ecossistemas e também na exposição de certas populações a riscos mortais. Não é só sobre, deixar morrer, mas às vezes sobre ativamente criar as condições para que a morte da floresta, da cultura, das pessoas aconteça. E muitas vezes isso vem em nome de um suposto desenvolvimento, progresso, né? No caso que a gente vai discutir, vemos como ações financiadas com dinheiro público podem ameaçar diretamente tanto a floresta quanto os povos que dependem dela. Entendido. Faz sentido, uma perspectiva bem sombria, mas necessária. Então vamos aos fatos, né? O que as fontes levantaram sobre o Zezinho Barbari. A história começa quando ele ainda era prefeito de Porto Walter, uma cidadezinha lá no Acre. Ele decidiu abrir uma estrada, que ficou conhecida como Ramal Barbari. E o ponto-chave aqui, pelo que eu li, segundo as reportagens e os documentos oficiais, a obra começou sem nenhum licenciamento ambiental. Nadinha. Exato. E como ele fez isso? As fontes apontam que foi com maquinário pesado, né? Tratores, esse tipo de coisa. E o dinheiro para comprar ou alugar essas máquinas? Olha só, veio de emendas parlamentares. Ah, então, dinheiro público. Aquele dinheiro que deputados e senadores destinam para obras e projetos nos seus redutos eleitorais. Isso mesmo. E a situação, segundo o que foi apurado, só piora. O IBAMA, que é o órgão federal de fiscalização ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele constatou que essa estrada não só atravessava propriedades da família do próprio Barbari, como invadia uma terra indígena já demarcada, a Jaminaua Arara do Rio Bagé. O que é gravíssimo, né? Sim, invadir a terra indígena demarcada é crime federal, né? E o IBAMA fez o quê diante disso? Então, o IBAMA agiu. Autuou o então prefeito Barbari, aplicou uma multa, R$35 mil. Um valor que, vamos combinar, parece até pequeno perto do dano, né? Bem pequeno mesmo. E, claro, determinou o embargo total da obra, ou seja, mandou parar tudo. Mas, olha só, de acordo com as fontes que a gente analisou, o Barbari teria simplesmente ignorado a ordem, continuado a construção do ramal. Peraí, ignorou uma ordem do IBAMA e continuou a obra ilegal? Assim, na cara dura? E não parou por aí, né? Pelo que entendi. Não parou. O mais surpreendente, talvez, é que, depois de eleito deputado federal, o Zezinho Barbari destinou novas emendas parlamentares, mais dinheiro público, entende? Com o objetivo claro de regularizar e até pavimentar a estrada que ele mesmo tinha aberto ilegalmente quando era prefeito. Meu Deus! É um ciclo que se autoalimenta. Comete-se a ilegalidade com dinheiro público e depois se usa mais dinheiro público para tentar legalizar a própria ilegalidade. É bizarro. É impressionante. E a mentalidade por trás disso fica muito clara numa entrevista que as fontes citam.
onde ele teria dito que faria tudo de novo e que as exigências ambientais são só burocracia. Isso diz muito sobre como a legislação de proteção ambiental é vista por alguns setores, né? Sem dúvida alguma. Revela uma visão de mundo onde a lei ambiental não é um instrumento de proteção do bem comum, da biodiversidade, dos direitos dos povos originários, mas sim um entrave, um obstáculo a ser contornado ou simplesmente ignorado em nome de interesses particulares, ou de uma visão muito, muito estreita de progresso. E tem os detalhes nessa história que são quase cômicos, se não fossem trágicos. O relatório do IBAMA, por exemplo, menciona que a estrada, que leva o nome do político, chegou a invadir um seringal de um primo dele. E um dos tratores usados na obra ilegal, segundo relatos, foi apelidado de José Dirceu. É quase uma caricatura, mas as consequências são bem reais e graves. Exato. E essas consequências vão muito além do dano ambiental direto, viu? Mesmo depois do embargo do IBAMA, mesmo depois de decisões judiciais que determinaram o bloqueio do ramal, a obra teria continuado. E o pior, moradores da região relataram ter sofrido ameaças depois que a justiça mandou fechar a estrada. Ameaças. Que tipo de ameaças? E os indígenas, como ficaram nessa história toda? Aí a situação fica ainda mais sombria. A FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o órgão indigenista oficial, ela registrou formalmente, junto à Procuradoria da República, que os indígenas da terra indígena Jaminauá-Arara passaram a sofrer ameaças constantes. Isso depois do início das obras e principalmente depois da decisão da justiça que mandou bloquear a estrada. Nossa Senhora! Então, além do dano ambiental, que já é gravíssimo, temos ameaças diretas à segurança das comunidades indígenas. Exatamente. É aqui que aquele conceito de necropolítica ecológica que a gente falou, ele se materializa de forma brutal, sabe? Não é apenas a floresta que está sendo derrubada com apoio indireto de verbas públicas. São as vidas, a segurança e o modo de viver das comunidades que historicamente protegem essa floresta. Tudo isso colocado em risco direto por ações iniciadas por um agente público e financiadas em parte pelo próprio Estado. Esse caso teve repercussão na mídia local, Eu li que portais como o 18 Horas e o grupo Portal de Notícias cobriram a história, levantando justamente esse debate sobre a impunidade, em casos de crimes ambientais. Mas tem um ponto sobre a atuação de outro órgão público que me deixou chocado, para ser sincero. Ah, você deve estar falando do IMAC, O Instituto de Meio Ambiente do Acre, o órgão ambiental estadual. Esse mesmo. O que as fontes relatam é que o IBAMA, mesmo depois de ter confirmado oficialmente que o tal ramal passava sim por dentro de território indígena, foi lá e concedeu uma licença para desmatar 251 hectares na área. É isso mesmo que eu li. Basicamente, deram um selo oficial para o empreendimento ilegal. É o que as informações disponíveis indicam, sim. Essa sequência de eventos é estarrecedora. Mostra uma fragilidade institucional imensa e levanta suspeitas muito fortes sobre interferência política nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental, ali no nível estadual. É como se a máquina administrativa fosse usada para validar e não para coibir uma ação ilegal que já tinha sido apontada por órgãos federais, como o IBAMA, e até pelo Judiciário. É inacreditável e o desfecho, ou pelo menos um capítulo mais recente dessa história, é quase uma ironia cruel, Em 2024, a Justiça determinou que os indígenas afetados pela estrada ilegal deveriam receber uma indenização, R$1 milhão. Só que esse valor depois foi reduzido pela metade para 500 mil, no acordo proposto pelo próprio governo do Acre. Pensa na lógica disso. É de explodir a cabeça. O Estado, com dinheiro público nosso, paga uma indenização por um dano ambiental causado por um agente público, ex-prefeito, atual deputado, um dano viabilizado com recursos públicos, as emendas parlamentares, e que esse mesmo agente público tenta legalizar usando mais recursos públicos, novas emendas. É um ciclo completamente disfuncional. Perverso, eu diria. Enquanto isso, quem sofre as consequências diretas são as comunidades, claro. O cacique José Francisco da Silva Alves, que é citado nas fontes, ele denuncia exatamente isso.
os povos indígenas, que tentam seguir a lei, que protegem os igarapés, os lagos de onde tiram seu sustento, acabam vivendo sob ameaça constante. É uma inversão total de valores e de responsabilidades. A tal conivência institucional que a gente mencionou, aqui não parece ser só uma omissão passiva, sabe? Sugere uma cumplicidade ativa mesmo, na degradação ambiental e na vulnerabilização social dessas comunidades. A máquina que deveria proteger é a mesma que, por outros braços, chancela ou simplesmente ignora a destruição. E esse caso Barbari, por mais chocante que seja, parece não ser um ponto fora da curva, infelizmente, mas um sintoma de um problema bem maior, né? Ele se encaixa num contexto bem mais amplo que as fontes também exploram bastante. O Brasil está aí se preparando para sediar a COP30, a grande conferência do clima da ONU, lá em Belém, querendo projetar uma imagem de líder ambiental para o mundo. Só que aí quando a gente olha para dentro, para as prioridades definidas no orçamento público, a história é bem diferente, né? Fontes como a Folha de São Paulo, o site Clima Info, o portal Eco, todas apontam na mesma direção. A proteção ambiental está longe, muito longe de ser prioridade no dinheiro que o Congresso distribui via emendas parlamentares. Os números são gritantes mesmo. Menos de 1% do valor total das emendas parlamentares federais vai para ações de proteção ambiental. Enquanto isso, rios de dinheiro público são direcionados para quê? Para comprar trator, retroescavadeira, pá carregadeira. Exato. Máquinas pesadas que, como a gente viu no caso Barbadiri, muitas vezes são usadas sem nenhum controle e acabam abrindo estradas ilegais, derrubando floresta, alimentando o ciclo do desmatamento. As fontes mostram que não há um rastreamento eficaz do uso final desses equipamentos que são comprados com verba pública. É um cheque em branco praticamente. E tem também uma distorção regional que é absurda, né? O Sudeste, por exemplo, recebeu algo como 147 milhões de reais em emendas para meio ambiente. Enquanto isso, a Amazônia Legal inteira, a região que mais precisa, ficou com míseros 11,6 milhões. Como pode uma coisa dessas? É um desequilíbrio que só reforça a percepção de que o discurso de desenvolvimento sustentável para a Amazônia muitas vezes não passa de material de propaganda. Foi como uma das análises colocou de forma bem contundente. Na prática, boa parte do dinheiro público que chega à região via emendas parece financiar justamente a devastação que o discurso oficial lá fora condena. Parece então que o orçamento é capturado por interesses locais, né? Muitas vezes ligados ao agronegócio mais predatório ou à exploração de madeira. Gente que não tem o menor compromisso com a preservação a longo prazo. É uma interpretação forte, mas que emerge da leitura cruzada das fontes, sim. Essa captura do orçamento por interesses privados ou por um retorno político muito imediato é um mecanismo poderoso que mantém esse ciclo de destruição funcionando, mesmo com toda a atenção internacional voltada para a Amazônia. E falando em atenção internacional, fica evidente a nossa dependência de recursos externos para proteger a floresta, né? Fontes como a Folha e a agência Argus Media destacam isso. O dinheiro que vem de fora para a Amazônia, principalmente através do Fundo Amazônia, que recebe doações de países como Noruega e Alemanha, é muito, mas muito maior do que o próprio Congresso brasileiro destina para o meio ambiente no país inteiro. É uma situação bem paradoxal, né? O Brasil recentemente anunciou que vai colocar 126 milhões de reais no Fundo Amazônia em 2025. Parece bastante, mas as fontes apontam que isso é considerado um valor quase simbólico perto do que vem de fora. A Folha mencionou que o aporte internacional é quase 3 vezes maior que isso. Isso coloca em xeque toda aquela conversa sobre soberania ambiental, não acha? Quer dizer, parece que a nossa capacidade de proteger a Amazônia depende mais da boa vontade internacional do que das nossas próprias prioridades orçamentárias internas. Exatamente. Acaba parecendo uma soberania de fachada, como você bem colocou, mantida em grande parte pela cooperação externa, enquanto internamente as escolhas sobre onde colocar o dinheiro público apontam para outro caminho, muitas vezes o da destruição. É nesse ponto que as ideias de pensadores como o camaronês Achille Mbembe sobre a necropolítica ganham uma força assustadora.
A Amazônia parece ser tratada em muitas instâncias de poder como um mero espaço para extração de recursos, um estoque. E os seus habitantes originários nesse cenário? Muitas vezes são vistos como entraves, né? Como obstáculos burocráticos, como disse o Barbary, a esse modelo de progresso extrativista e predatório. Aquela visão que o líder indígena Elton Krenek critica tanto, de ver a floresta apenas como um conjunto de recursos inertes esperando para serem explorados e não como um organismo vivo, complexo, do qual todos nós dependemos. Essa visão parece ainda muito presente nessas decisões. E o sociólogo português Boaventura de Souza Santos também é citado nas fontes, né? Lembrando como as velhas estruturas coloniais de poder e de saber ainda definem quem tem o direito de decidir sobre o uso da terra e quem é considerado descartável nesse processo todo. Sim, essa lógica colonial de exploração e descarte, que a gente achava que já deveria estar superada, parece se reproduzir nessas dinâmicas de apropriação do território do orçamento público lá na Amazônia. A devastação não é aleatória, né? Ela segue padrões e interesses muito bem definidos. Então, o cenário que emerge dessa análise conjunta das fontes é complexo e bem preocupante. Às vésperas de receber o mundo para discutir o clima na COP30, o Brasil parece viver uma esquizofrenia danada. Um discurso ambiental sofisticado para exportação, mas, portas adentro, práticas e prioridades orçamentárias que continuam a patrocinar a destruição. O caso Barbary ilustra isso de forma gritante. A lógica parece ser essa: privilegiar obras que dão visibilidade política imediata, uma estrada aqui, comprar umas máquinas ali, mesmo que sejam ilegais ou ambientalmente desastrosas. Isso em detrimento de políticas de preservação, de fiscalização séria, de apoio às comunidades locais, que são coisas de longo prazo e talvez rendam menos votos, né? O orçamento ambiental vira, infelizmente, moeda de troca política. E a Amazônia, que é talvez o bioma mais crucial e mais comentado do planeta, corre o risco de ser, paradoxalmente, o mais negligenciado por quem deveria protegê-la de dentro para fora. É um contrassenso total. Exato. Acaba se reproduzindo aquela velha e triste equação colonial, que as fontes mencionam. Os lucros da destruição são privados, concentrados na mão de poucos, enquanto os prejuízos ambientais, sociais, econômicos de longo prazo são socializados, pagos por toda a sociedade brasileira e, no limite, pelo planeta inteiro. Uma das análises que a gente leu para montar esta edição conclui de forma bem direta, quase um desabafo mesmo. A Amazônia não precisa de mais promessas, discursos bonitos ou eventos internacionais. Precisa de vergonha na cara e política pública de verdade. É duro ouvir isso, mas parece resumir bem o sentimento que fica depois de ver tudo isso. É um resumo contundente, mas necessário. O desafio para o Brasil, olhando para essas fontes, não é só técnico, sabe? Não é só ter mais fiscais ou mais tecnologia, embora isso ajude. É um desafio político profundo. Reconfigurar a relação do poder com o dinheiro público e com o território amazônico. Enquanto o orçamento ambiental for tratado como moeda de troca ou como um favor e a preservação depender mais de doações externas do que de um compromisso interno real, forte, o país vai continuar refém dessa contradição. E o que está em jogo é muito mais do que árvores, né? É a nossa própria soberania ambiental de verdade, a nossa credibilidade internacional e, no fundo, a nossa ética como nação. O que a gente quer ser. E a própria viabilidade de um futuro sustentável para todos nós. Porque, como bem lembrado em uma das fontes que a gente viu, desenvolvimento sem floresta, especialmente na Amazônia, não é desenvolvimento. É só outro nome para um colapso anunciado. Não tem como fugir disso. Fica então essa reflexão final que foi provocada por tudo que a gente viu nas fontes hoje. Se a floresta, com toda a sua complexidade, toda a sua importância vital para a vida no planeta, é reduzida a apenas mais uma linha no orçamento, a uma moeda de troca para barganhas políticas locais, qual é o verdadeiro preço que todos nós estamos pagando em nome desse suposto progresso? Fica a pergunta no ar. Bom, chegamos ao fim de mais esta edição. Foi um mergulho intenso, né? Agradecemos demais a companhia e a atenção de quem nos ouviu até aqui. E fica sempre o lembrete.
O Povcast está no ar de segunda a domingo, sempre buscando trazer informações importantes e aprofundar os temas que mexem com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. É isso aí. E para quem quiser ir além, conferir diretamente o material que a gente usou como base para esta edição, os links para as fontes e também para outros artigos relacionados estão todos disponíveis aí na descrição. Vale muito a pena conferir, tem muita coisa interessante lá. Um grande abraço e até a próxima!